mas vamos começar do começo aqui. Eu vou te enviar depois essa apostila, que de modo geral é uma apostila extremamente boa, ela vai direto ao ponto, não fica se enrolando que nem os livros de faculdade. Ela vai falar aqui sobre algumas coisas desnecessárias para ti, eu acredito, funções trigonométricas, se tu for ver, vai ver pouco, apesar de que eu já dei muita aula para o pessoal de administração que teve que fazer integral de coisas trigonométricas e não costuma ser legal. Daí tem aqui uma parte de derivadas integrais, né? A parte de cálculo, mais precisamente. E é isso, pronto. Agora vamos falar um pouco do que tu estás vendo na faculdade. Tu começaste agora, né, teu curso, é isso? Sim, comecei em setembro, já tive matrizes e agora é a parte das funções. Ah, certo. E matrizes também meio complicado, né, algumas coisas. Sim, do teste eu no máximo, dos máximos devo ter tido um. Aquelas coisas lá, né, muito chato. De ficar multiplicando matriz, né, chatice. Beleza, vai ter um monte de coisa aqui que são os objetivos os mesmos que o do teu prof. Só a gente vai passar algumas coisas um pouquinho mais rápido que outras. Daí, bem, ele vai falar aqui da definição de números, né? Existem os números naturais, os números inteiros, coisas assim bem banais que nenhum professor costuma cobrar. Algumas propriedades que tu pode fazer com os números, né? Como é que tu soma, como é que tu multiplica. E aqui vem agora uma parte muito importante, que me parece, pelo que eu li das tuas folhas, é o que tu estás vendo, né? Que são as inequações, desigualdades. Certo? Normalmente quando a gente está no secundário ou até no primário, né, as nossas contas se baseiam em encontrar qual é o valor de x, né? Pergunta é essa, encontre o Sim. valor de x. Pronto. Só que quando a gente chega, né, em assuntos mais avançados, não é só o valor de x, é sim toda um intervalo de valores que valem para a resposta. Isso talvez o professor não deixou muito claro para ti na faculdade, né? Por exemplo, eu quero te dar um exemplo bem claro do que eu estou falando. Digamos que tu tenhas isso aqui, olha só. Tu tem isso aqui, ó. X mais 2 igual a 3, né? Uhum. Beleza. Eu sei como obter a resposta do X. Eu acredito também já consegui imaginar qual que é a resposta. Eu posso passar o 2 para o outro lado, ele troca de sinal, né? Certo. E fica 1, exatamente. Ou seja, o que a gente conclui com isso? Que o único valor que eu posso colocar aqui nessa sentença que faz ela ser verdadeira é x igual a 1. Agora o lado esquerdo é igual ao lado direito. Eu Uhum. fiz toda essa conta só para isso. Muito bem, isso aí, tranquilo. Às vezes a gente não vê dessa forma, mas é isso que a gente faz. Porém, às vezes, a partir de agora tu vai ter isso, vai ter o que seria uma Maior. desigualdade. Daí tu tens que encontrar talvez o domínio dessa desigualdade, ou a imagem dessa desigualdade. É o que o teu professor está falando. Bem, como é que a gente faz? A conta é a mesma. Eu vou continuar passando o 2 para o outro lado. Opa, vou passar o 2 para o outro lado, trocando de sinal. E eu encontro uma coisa bem parecida, x maior que 1. Mas olha só, enquanto no problema anterior o único valor que fazia a frase fazer sentido era o 1, agora, a frase é a sentença, eu quero dizer isso aqui em cima, né? Essa sentença Uhum. Sim, sim, matemática. sim, sim. Agora não é só 1, não é o único, não é 1. Todo valor maior que 1 vale. Por exemplo, 20. Se tu colocar 20 aqui, que é maior que 1, obviamente, vai ficar 22, leia aqui, ó, 22 É maior que maior do 3. que 10. E isso é verdade, tá certo? Então Sim. agora uma desigualdade ela te traz todo um intervalo de valores como resposta, tá bom? É isso aí. Então, tá de boa? Sim, 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 sim. Ah, coisa boa. Então tá tranquilox. Bem, eu acho que é melhor já focando nisso para tu entender lá naquelas partes que o professor passou. Nossa, sua letra é bem bonita. Gostei de ver. Hum. Aqui nessa parte, por exemplo, que o teu professor passou aqui, ele fala um pouco de desigualdade, só que ele fala no conceito de tu encontrares o domínio da função, tá vendo? Sim. Nessa parte do assunto ele tá falando de domínio. Daí, né, pode surgir a pergunta, o que é domínio, né? O domínio de uma função
São os valores possíveis de serem colocados no x. Porque às vezes você lida com funções que você não pode colocar qualquer valor no x. Por exemplo, a raiz de x é um clássico. A raiz de x você não pode colocar qualquer valor ali no x. Por Negativos quê, não se né? pode. Ele não pode valores negativos, exatamente. Não existe raiz de número negativo. Quando tu vê uma raiz quadrada, ela te faz uma pergunta, né? Qual valor multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Qual valor multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Então tu se pergunta, qual valor multiplicado por ele mesmo dá 36? Sabe que é o 6, certo? Sim. Na verdade, não é só o 6, né? É o mais e o menos 6. Uhum. Multiplicar menos 6 vezes menos 6 também dá 36. Né? Então isso é bem importante. Agora, se fosse, por exemplo, menos 36 aqui dentro, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 36. Justamente porque 6 Hum. vezes 6 dá 36 e menos 6 vezes menos 6 dá 36 também. Exato. Então essa é a ideia da raiz. Tá? Existem outras funções que também têm essas características, tipo o ln, né? Tem a logaritmo. Você deve ter visto isso já em alguma aula. Logaritmo também não Já. aceita valores Agora a negativos. ver. Tu estás a ver, é? Isso. Sim, sim, ainda não lhe mandei foto da última aula, mas pronto, já entramos nessa parte agora. Ah, então tá bom. É isso aí. As funções costumam escalar de nível de dificuldade, né? O problema é, tu tens que pensar em funções da mesma forma que tu pensa em gramática, né? A gramática tem uma série de regras. Tu não podes colocar o acento em qualquer lugar, né? E Sim. nas funções matemáticas também, tu tens que decorar as regras, entendeu? Certo, sim. Pronto. Então tá bom. Bem, vamos fazer um pouco, vamos ver mais um pouco ali sobre domínio de funções, que daí encaixa completamente com o que o professor está passando e irá passar. Pronto. Então o negócio é o seguinte, né? Agora vamos falar de intervalos, né? Que é justamente aquilo que tu encontraste naquela conta que eu coloquei agora há pouco, né? Tava pedindo intervalo de valores de x que você poderia colocar naquela função, que era uma raiz, né? Se tu lembra do que Sim, o professor passou, era uma raiz. Então não eram qualquer valores, os valores que faziam tudo que estava dentro da raiz ser negativo, não podia. Então tá. Então agora nós temos uma situação interessante de desigualdade. Ó, x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 10. Tudo bem. Veja, minha amiga, se fosse simplesmente uma igualdade, tu poderia colocar qualquer valor. Ok? Tu poderia colocar qualquer valor no x aqui que faria sim. sentido. Porque seria que nem a fórmula resolvente que vocês veem ela no secundário, né? A fórmula resolvente. Uhum. É uma coisa um pouco chata de fazer, mas é só fazer o passo a passo lá que você chega na resposta. Exato. Muito bem. Por que a gente usa a fórmula resolvente? Porque lá nessas equações que tu tem x ao quadrado, tu não consegues isolar o x, da mesma forma que eu fiz agora há pouco, lá no meu quadro, né? Tu não Uhum. consegues isolar o x, então tu tens que fazer algumas continhas especiais, vamos dizer assim. Meter em evidência? Não dá para pôr em evidência, né, Uhum. o x numa equação x quadrado, então por isso que tu tem que usar a fórmula resolvente. Bem, de toda forma, ele quer aqui, nesse problema, encontrar os valores que satisfazem a desigualdade. Ou seja, que fazem o lado esquerdo ser menor ou igual a 10. Ok? Não é qualquer valor de x que tu vai jogar aqui que vai acontecer isso. Concordas comigo? Sim, sim, sim. Por exemplo, se tu jogar 0, vai ser verdade. Mas se tu jogar, sei lá, 1000, não vai ser. Porque isso aqui vai ficar 1000 vezes 1000 é 1 milhão, eu acho. E menos 3000 vai com certeza ser muito maior que 10. Entendeu? Então não é qualquer valor que pode. Nós temos que encontrar qual é o intervalo de valores que faz essa desigualdade ser verdadeira. Tudo bem? Entendeu a ideia aqui por trás do Sim, sim. problema? Perfeito, pronto. Muito bem. Quando eu até hoje, né? Eu sou pós-doutor, mas até hoje eu faço isso. Quando eu olho um problema de matemática, eu tento fazer um vínculo com alguma coisa que eu já conheço. E quando eu olho para um negócio como esse, eu já penso na fórmula resolvente. Né? Porque tem x ao Uhum. quadrado, né? Porque se eu Exato. colocar esse 10 para o lado, vai ficar zero. Então, é isso que a gente faz aqui. Nós jogamos o 10 para o outro lado e fica extremamente parecido com uma fórmula resolvente, a menos do fato de ser uma desigualdade aqui. Perfeito. Muito bem, então vamos resolver a fórmula resolvente. A Tu fórmula te resolvente lembra?
Diga. Depois eu não me lembro bem da parte da raiz. É menos b mais ou menos a vezes 2c a dividir por 2a. Não, a raiz I- de a vezes 2c a dividir por Isso, 2. isso. Tu estás bem, meu. Tu estás bem. Lá no Brasil, às vezes a gente encontra uns alunos que não conseguem fazer coisas bem menores que isso, assim. Contas de fração, coisinhas mais. A parte das equações, assim, o início eu sei bem, quero dizer, a minha parte preferida até o nono ano. Oh, que legal. Muito bem, de fato, aqui nós vamos resolver a fórmula resolvente. Só que tudo que a gente faz na vida tem que ter um motivo, né? Por que que eu simplesmente vou pegar isso e vou fazer a fórmula resolvente aleatoriamente assim? Vou te mostrar. Então se liga. Nós temos aqui um gráfico. Tu provavelmente lembra disso, é o plano cartesiano. Y e X. E quando a gente tem uma fórmula quadrática dessa aqui, isso nos dá uma parábola, né? Uma parábola, que é Sim, um bicho assim, ó. Note que poderia ser outra coisa, né? Ela é parábola justamente por causa do x quadrado. Quando nós temos uma função do tipo y igual a x mais b, é uma reta, né? Então, na matemática, tu tem uma série de gráficos, né? Outro gráfico legalzinho é o seno de x, que é uma ondinha. E por aí vai. Mas nós queremos só agora falar da parábola. Então, a parábola ela pode ou não cruzar o eixo x. Eu desenhei aqui cruzando o eixo x, né? Eu desenhei ela cruzando. Por quê? Porque sim. Porque eu quero te mostrar uma coisa. Quando a gente resolve a fórmula resolvente, a gente chega em dois valores, né? O x1 e o x2 lá. Tu sabe o que Uhum. significa aqueles dois valores? O que é aquilo na prática? É os pontos da parábola, os pontos que ela passa Por onde? pelo X. Isso, então seria aqui e aqui, né? Sim, Exatamente. Então, olha só o que tem de especial nesses pontos, né? Primeiro, primeira coisa especial neles que às vezes o professor não fala em aula. Se tu colocares o valor desses pontos na equação, ela vai ficar igual a zero. Coloca o valor aqui, sei lá, vou chutar um valor 7, 7. Vai dar zero, ok? E daí também o outro valor que eu vou chutar, não sei qual é ainda, 3 e 3. Vai dar zero. Então, isso é certo. o valor especial. Tudo que zero é muito especial na matemática. Por quê, né? Por que é especial? Porque divide uma região positiva de uma negativa. Exato. Perceba que antes da menor raiz e depois da maior raiz, tu tens valores positivos para y, não é mesmo? Sim, É só pegar esse qualquer valor aqui, ó. Pega esse. Não sei qual valor é esse. Eu só sei que ele está depois da maior raiz. Ele vai me dar um y positivo. Agora, entretanto, né? Entre as raízes. Não, entre as raízes tu tem valores negativos. Qualquer valor entre as raízes que tu pegares vai te dar um y negativo. Tá vendo? sim, Então é isso que tem de especial, por isso que a gente faz a fórmula resolvente nessa situação. Como eu quero que esse lado esquerdo seja menor que zero, eu preciso saber quais são os x's entre as raízes. Então vai ser o intervalo de valores entre as raízes. Por isso eu vou encontrar aqui agora, fazendo a fórmula resolvente, as raízes para dizer que a solução desse problema são os valores entre as raízes, ok? Entendeu? sim. Perfeito. Então tá, como é que começa aí a fórmula resolvente? Você sabe me dizer? É 3 mais ou menos raiz de 1 vezes 2 vezes menos Que tal, 10. que tal irmos com mais paz no coração? Vamos com mais paz aqui, ó. Vamos começar dizendo quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tu sabes me dizer? Sim, o A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 10. Ah, meu Deus, você tá bem demais, cara. O que é isso? Vamos lá agora, vamos para a próxima parte. O delta. Tu te lembras da equação do delta? O delta é aquele triângulozinho determinante que fica dentro da raiz ali na parte do x. Tu lembras? Vamos fazer ele separado, é melhor, para não ficar bagunçando as coisas. B quadrado, né? Que mais? Um, Menos. mais ou menos. Não, é menos só. É que tu tá pensando na equação toda. Eu Ok. quero só a parte que fica dentro da raiz, lembra? Que Ah, é b sim. quadrado menos 4ac. Depois a gente joga isso lá na parte do x. Vamos fazer separado para não se perder, né? Às vezes a gente perde um Menos 4 sinal. vezes A vezes B? Its, errei aqui. Nossa senhora, aqui é C. Até eu erro, viu? Beleza, de boa.
Agora tu pode fazer essa conta pra mim, né? Sim. É, Tu pode fazer no papel e daí tu me diz a resposta, que tal? sim, ok. Sem pressa, tá? Faz na tua velocidade. Dá 49. Raiz de 49. Raiz de 49 costuma ser muito bom, porque raiz de 49 é um quadrado perfeito. É Sacou? 19? Não, 7. 7. 7 vezes 7, 49. Vamos lá então, agora para a próxima parte. E aí, tu te lembras da equação agora? Começa com menos b, que mais? E menos b mais ou menos raiz de. Delta. A gente fez Exato. toda aquela conta só para colocar ele aqui dentro, né? A dividir por 2a. Perfeito. Agora nós vamos lembrar lá de quem é o b, né? O b é menos 3 e o a é 1. Então, olha só, o b é menos 3, certo? Ele é Sim. menos 3. Esse menos vem da fórmula. Então vai ficar menos 3. Ok? Mais ou menos o raiz de 49. Qualquer dúvida, fala. Dividir por 2 vezes 1. O a é 1. Muito bem. Daí, vamos colocar aqui. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 3. Mais ou menos a raiz quadrada de 49. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 49? É o 7. 7 vezes 7, 49. Sim. Dividido por 2 vezes 1, 2. Pronto, agora tu tens duas possibilidades. A possibilidade negativa e a positiva, que são justamente esses dois valores aqui, né? Vão te dar esses dois valores. Então o negativo vai ser o anterior e o positivo vai ser o posterior. Pronto. Então, agora bem rapidão aqui, nós temos 3 menos 7 para o menor, né? Vai ficar menos 4 dividido por 2 menos 2. Vamos chamar isso de x'. E agora o x duas linhas vai ser 3 mais 7, que é 10, dividido por 2, né? 5, ok? Sim. Pois pronto. Acabamos de encontrar que as duas raízes são menos 2 e 5. Então significa que a solução do nosso problema, uma vez que a gente identificou graficamente aqui que tem que estar entre as raízes, os valores de x entre as raízes, que são, nesse caso, que vão nos dar o negativo, que é o que nós queremos, né? Que foi o que nós escrevemos aqui para facilitar a nossa vida, são os valores entre menos 2 e 5. Note que isso faz sentido com o teste que a gente fez agora há pouco. A gente testou o zero e dava certo, lembra? Eu Sim. coloquei o zero lá e dava certo, depois eu coloquei o 1000 e não dava. De fato, pois o 1000 é maior que 5. Pronto. Então tu tens que dizer assim, a solução é igual a, ou melhor, igual é meio feio fazer, faz 2 pontinhos só. Solução tá entre menos 2 e 5. Ok? Uhum. Tranquilo? Sim. Opa, gostei de ouvir isso. Hum. Significa que agora eu posso te cobrar alguma coisa. Deixa eu pedir para você fazer uma agora, tá? Claro, eu vou te mandar isso aqui para tu usar como referência, então não precisa se preocupar. Vamos lá, eu quero que tu faças essa aqui. Eu adoro fazer essa aqui, tu vai fazer também. X ao quadrado menos 3x menor ou igual. Peraí, deixa eu pensar. Acho que. Não, menos 5x. Menos 5x menor ou igual a menos 6. Tá bom? Tu vai resolver isso aqui pra mim. Agora eu vou lá no teu WhatsApp, vou mandar o que a gente acabou de fazer e tu podes usar como referência, tá? Sim. Agora vem o ponto importante da minha aula. Eu quero que tu consigas fazer isso o máximo possível sem a minha ajuda. Ok. Tu tenta fazer por uns 4 minutos sem a minha ajuda. Se tu conseguires, tu pode me mandar uma foto. Daí depois, se tu não conseguires, eu te digo, né? O que falta, detalhes, assim. Beleza? Sim. Tá Então bem. tá. Então tá bom. Boa sorte aí.
E é isso aí, qualquer coisa estou aqui, mas tenta fazer sozinho. E eu também te pediria para tu fazer como se tu estivesse fazendo para prova, tá? Porque isso aqui pode ser uma questão de Sim. prova, pelo que eu vi do que tu me enviaste. Para eu também te dar dicas, né, de como fazer as contas. Ok, tá bem. E aí, tá tranquilo por enquanto? Acabei de acabar. Oi? Acabou de acabar? Nossa, é rápido, hein? Podes me enviar então Eh, uma foto. sim, só ainda não meti aqui a solução, mas já mandei. Pois pronto. Caramba, bem feito aqui, organizado e com a letra bonita, é isso aí. Vou ver os detalhes agora. Tá, tu fizeste aqui, indicaste quem é o ABC, fez o delta, encontrou 1, muito bem. Raiz de 1 é 1. Daí tu fez a conta e encontrou 3 e 2 como resposta, perfeito. Mas qual é a conclusão? Porque eu não É, te pedi para fazer a fórmula resolvente, né? Eu pedi para tu resolver isso aqui, ou seja, dizeres quais são os valores que, ou o intervalo, se for o caso, de valores que fazem o lado esquerdo ser menor ou igual ao lado direito. E aí? é intervalos fechados 2 e 3. Perfeito, agora sim. Agora essa é a resposta certa. É convicção na conclusão, isso aí. Muito bem, o que tu achou disso aqui? Tranquilo, fácil, difícil? Fácil. Fácil, pois é. Então é isso aí, cara. Esses negócios que tu estás vendo aí é a mesma coisa. Com um detalhe ou outro, né? E várias outras tipos de função. Mas pelo que tu me enviaste aqui, é o mesmo. Mesma coisa. Tá bom?
Uhum. Então, tu estás com a lista aí de exercícios ou não chegou ainda para ti? E há aqui ver no Moodle, mas ainda não encontrei. Nada? Por isso acho que a professora ainda não meteu. Ah, está Pode aqui, tá ser. aqui Tá exercícios. aí? Parte Opa, pode 1. mandar então. Que é isto? Não sei se é este em específico, mas eu vou enviar. Ok, eu estou a enviar. Consegue confirmar se já recebeu? Ainda não. Hum. Tu me enviaste por e-mail? Não, estou a tentar enviar pelo WhatsApp, porque eu estou com o WhatsApp aqui aberto. Não... Certo, pode enviar por lá. Às vezes demora um pouco para chegar. Pois, Sem pressa. Eu vou pegar o meu chá enquanto isso, só um instante. tá bom. Vamos ver se chegou. Ah, agora sim chegou. Muito bem. Nossa, que estranho me pedindo para salvar. Tudo bem. Vamos ver aqui. Ah, uma questão agora um pouco mais aplicada. Ah, mas o começo é bem fácil. O começo é bem fácil. Vamos lá, minha amiga. Tu moras em Braga também? Não, moro em Cascais. Como é que apareceu então para tua mãe no LX isso? Tem que Não entender faço como é que ideia. funciona o LX. Mas que bom que apareceu, né? Legal, que bom que eu posso te ajudar. Vamos lá. Calcule f de 0, f de 1 meio e f de 3. Como é que faz isso? Hum, Substituo x por 0. Por 1 meio depois e por 3 depois. Isso mesmo. Tu podes fazer isso para mim, por favor? Faz na maior velocidade que tu puder.
O primeiro vai dar -4. Vai dar -4. Perfeito. Só jogar 0 ali, tudo cancela, né? É isso aí. Um meio ao quadrado. Um meio ao quadrado. Quanto é um meio ao quadrado, hein? É. Não. Um meio ao quadrado é Não, um é meio... 1/4. Um quarto, isso mesmo. Tu já tentou, tu já tinha tentado resolver essa conta aí? Não, ainda não. Aí, ó. Tá conseguindo fazer sem minha ajuda. Eu gosto assim, eu gosto de não precisar fazer nada. Agora a segunda dá -7 meios, -6. -7 meios, -6, isso. Tu sabe fazer essa conta de fração aí? Não. Sério? Pô, mas você faz coisa mais difícil que isso. Você faz coisa bem mais difícil que isso. Só não lembra. -7 meios, -6, né? Sim. Tá. É meter. Pois é, meter equivalente a 2. Isso. Bem, como é que a gente coloca esse equivalente a 2? A gente lembra que o 6 tem 1 embaixo, todo número tem 1 dividido, né? E tu podes, então, colocar o 2 embaixo, né? Porque a gente só pode somar frações se o denominador for igual. Sabe o Certo. motivo disso? Não. Vou te mostrar. Então aqui vai ficar -19, né? -19 sobre 2, tá bom. O motivo é o seguinte. Imagina que você vá numa pizzaria e você coma um pedaço de pizza. Sim. Certo? Você comeu um pedacinho de pizza, olha só. E depois sua mãe também vai na pizzaria com você e ela também come um pedaço de pizza. Daí você chega em casa e as pessoas lhe perguntam pra vocês quantos pedaços de pizzas vocês comeram e você diz 2. Tá certo, mas tá errado, né? Exato, porque supostamente é 3/4. Tá errado porque apesar de ser 2 mesmo, eu peguei 2 pedaços na mão. Na Sim. realidade, eles não indicam a quantidade de pizza, né? Eles não são Exato. pedaços de mesma quantidade. Então, o que a gente tem que fazer é, de alguma forma, escrever eles de uma forma que indique essa mesma quantidade, né? Aqui eu sei que eu comi um Sim. pedaço de 2 e aqui eu comi um pedaço de 4. Só que se eu por acaso pegasse isso e repartisse, agora eu poderia dizer que esse mesmo 1/2, né, que eu comi, são 2 pedaços de uma pizza cortada em 4. Continua sendo a mesma quantidade de pizza, tu comeu a mesma, só tá representando de outra forma, né? Sim. Só que agora dessa forma tu consegue, uma vez que os pedaços têm o mesmo tamanho agora, tu consegue somar. Então esse é o ponto. A gente deixa o mesmo denominador para fazer os pedaços terem o mesmo tamanho, entendeu? É por isso. Sim. Então é isso aí. No Ok. caso ali, que a gente fez agora há pouco, Fica menos mais. menos. No caso aqui, o que eu quero te dizer é o seguinte: é como se tu tivesse 7 pedaços de pizzas cortadas em 2 pedaços, mas aqui tu tem 6 pizzas inteiras. Aí a conta fica meio estranha, então eu vou também pegar essas 6 pizzas e cortar elas em 2 pedaços cada. Isso vai dar 12 pedaços de pizza. E agora você pode então fazer a junção aqui dos negativos, né? E fica com -19 sobre 2, beleza? Sim. Ok. Agora você entendeu fração de verdade, vai dizer. Exato. Porque os professores são complicados nesse ponto aí. Muito bem. Muito, muito bem. Então, agora vamos para a B. Não precisa fazer a próxima parte aqui, não. Determine em R as soluções da equação. E aí, tu entendeu o que ele está pedindo? Sim, vai-me dar -7, certo? Vai te dar menos Não, 7? não, eu ainda estou na F3.
Não se preocupe com ela. Agora vamos para B. Ok, mas já fiz de menos 7, supostamente. Perfeito. E dá mesmo. Ok. A B é termina em R, pois isso eu já não percebo. Tu acabou de fazer isso. Agora há pouco comigo. Olha só. Ele quer que tu pegue essa equação aqui, mas no lugar do f de x, coloque o zero. Entendeu? É o que ele disse lá. No lugar do f de x, coloque o zero. Sim. Eu só fiz o que ele mandou. No f de x eu coloquei o zero. Só obedeci. E agora eu tenho que encontrar soluções. Bem, o que são as soluções? Eu olho para isso aqui e penso, são os valores de x que eu coloco aqui que fazem a conta dar zero. Entendeu? Sim, ok. Então, o que eu tenho que resolver aqui? O F. Tens que fazer a fórmula resolvente. Pois. Ok. Lembre-se, a fórmula resolvente é a conta que para um polinômio de segundo grau te dá os valores de x que fazem o polinômio zerar. Sim. Então é por isso que a gente faz a fórmula resolvente, né? Então agora Ok. tem que se fazer a fórmula resolvente, mas né, cuidado com a interpretação. É a mesma coisa que eu falei agora há pouco, mas com outras palavras, né? Ele usou Mas outras vai palavras. ficar 0 igual a 2x? Fica assim? Oi, desculpa, não entendi. Vai ficar 0 igual a 2x ao quadrado menos 7x menos 4? E depois faço a forma resolvente? Ou mantenho f de x igual a... Não, tu tem que escrever assim, porque a fórmula resolvente, ela sempre tem que ser igual a zero. A equação, ela sempre tem que ser igual a zero, certo? Para tu Ok. poderes fazer a fórmula resolvente, é isso. Então, agora tu faz a fórmula resolvente e encontra a solução para esse caso. Ok. O quadrado do 7 é, é 30. Não, é 49.
Deu-me raiz de 45. Era suposto dar isso. Oi, deu 45? Raiz de 45. Eita, raiz 45 é uma raiz feia, né? Pois. Pois não tem, né? Daí não tem o que fazer. Fica 7 mais raiz de 45 a dividir por 4 ou 7 menos raiz de 45 a dividir por 4. Isso aí. E como é que eu meto a solução disto? Bem, é isso. Essa é a solução. Não tem o que fazer. Fazer o quê, né? Tá bom? Então é isso. Daí tu teria que fazer o mesmo para a C, só que agora o que acontece? No lugar do f de x, tu coloca menos 4. Daí tu terás que passar esse menos 4 para o lado da equação, para que fique o zero, porque a gente só faz a fórmula resolvente quando tens o zero, tá? Não percebi. A fórmula resolvente, ela só começa quando tu tem o zero do lado esquerdo. Se tiver outro número, tu não pode fazer, tu tem que jogar outro número, e aí, com o zero do lado do igual, tu pode começar a conta, entendeu? Certo, sim. Por exemplo, se fosse o menos 4 aqui, como é o caso da D, né? Sim. Tu pega o menos 4 e coloca ele pro outro lado. E aqui fica zero. Daí tu pode começar a fórmula resolvente. Só se começa ela quando tu tem zero no igual, tá bom? Ok. Justamente porque a fórmula resolvente serve só para uma coisa, encontrar as raízes, certo? E Sim. raízes são os valores que zeram a equação. Então por isso que tu precisa que esteja zero daquele lado do igual. Ok. Pode ser Então do outro também. sempre que eu tenho algum número que não seja zero, meto para o outro lado. Qualquer coisa, x também. Tem que passar para o outro lado. Ok. Aham. Daí é isso que vai acontecer, beleza? Legal desse caso é que como é menos 4, né? O outro menos 4 zera. E daí tu tem essa situação aqui que tu não necessariamente precisa utilizar a fórmula resolvente para chegar na resposta. Tu pode deixar o x em evidência. Aí tu vai ficar com 2x menos 7, concorda comigo? Sim. Se tu fizeres a distributiva aqui, volta a ser o que estava aqui em cima. Isso é bom por quê? Porque como eu estou procurando os valores que zeram a equação, eu percebo que se tiver zero multiplicando qualquer coisa, vai dar zero. Então, um dos x's é o próprio zero. Outro vai ser o que zera o que está dentro do parênteses, porque se eu coloco alguma coisa aqui no lugar do x que vai fazer dar zero, independente do valor que tiver fora, vai dar zero. Então, tem que simplesmente encontrar qual é o número que faz 2x menos 7 ser igual a zero. Passo 7 para o outro lado e o 2 dividindo, 7 meios. Ok? Sim. Pois Ok. é, depois tu pode tentar resolver isso. Por conta própria. Agora vamos ver a próxima aqui. Esboça o gráfico de f. Esboçar gráfico não é legal, tá? Principalmente se falta só 5 minutos para acabar a aula. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mostrar um programa muito bom. Ele resolve tudo para você e ele é bem legalzinho de trabalhar. Ele é bem simpático. É o Sabe uma coisa? Eu Symbolab. agora Oi. reparei aqui no caderno de exercícios da professora, na B, que me deu raiz de 47 mais raiz de 45 a dividir por 4 ou 7 menos raiz de 45 a dividir por 4. Na solução da professora deu 4, intervalo de 4 e de menos um meio. Então tu deve ter errado. Só isso. Depois tu verifica lá o que tu errou, tá? Deve Sim. ter sido alguma soma, provavelmente na parte de encontrar o delta, tá? Porque o delta é para dar um número quadrado perfeito. Então, cuidado com isso. Agora, vamos lá. Ó, esse aqui é o Symbolab. Tu pode fazer gráficos nele. Então, por exemplo, tu pode escrever aqui, ó, y é igual a 2x ao quadrado, né? No nosso caso é 2x ao quadrado, é isso? 2x ao quadrado mais o que mesmo? 2x ao quadrado menos 7x Menos 7x, menos 4. menos 4. Então, esse site rapidamente te dá o gráfico, tá vendo? Tá aí, ó. Uhum. Se disse o gráfico, tu só joga no site e pronto. Porque desenhar parábola é meio chato, tá? Mas se fosse para tu desenhar parábola, numa próxima aula eu posso te ensinar. Existe um caminho assim mais comum para fazer, que é encontrar as duas raízes e encontrar o vértice, que é o ponto mais baixo da equação. Daí com isso tu consegue fazer um desenho bem bonitinho. Agora,
Esse site é tão bom que ele também resolve tudo que a gente estava fazendo, olha só. Tu pode vir aqui na calculadora, colar aqui o que a gente escreveu, e resolve. Ele vai te dar as soluções aqui. Uhum. Bem, na verdade ele te dá um monte de coisa. Se tu colocar o zero aqui, ele te dá as raízes. Ó, e de fato tu errou, tá? É 4 e menos 2 as raízes. Que Uhum. nem tá lá na folha da tua prof. Aqui ele mostra o passo a passo. É bem legal. Bem, é isso. Tem outros sites também. Tem o GeoGebra. Pra fazer gráfico, o GeoGebra é melhor. Você conhece ele. Ó, a gente pode colocar aqui o gráfico, ele também sai. Só que ele faz uma coisa mais especial ainda. Digamos que eu queira deixar genérico o valor do C ali, o último. Coloca um K e... Ô, fião. Tá funcionando mais? Eita. Vou apagar aqui. Acho, às vezes esses sites pegam pra me incomodar, velho. É incrível. Dá uma atualizada aqui. Beleza, agora sim. Ó, é assim, todo bugado. Daí, olha só que interessante. Eu posso nesse site alterar o valor do K e ver o que isso faz no gráfico. Olha só, alterar o valor do C, o último número lá, tá fazendo a nossa parábola subir e descer, tá vendo? Exato, sim. Isso, e a gente pode controlar qualquer coisa aqui da parábola. Poderia mudar o valor do B para ver o que a parábola faz. Poderia mudar o valor do A para ver o que a parábola faz. Isso é bem interessante para tu entender na prática como é que a função funciona, tá? Então, o Sim. que não falta é ferramenta para tu entender. Depois, agora que acabar nossa aula, eu vou te enviar um livro também que explica tintim por tintim, bem mastigado, assim, tudo. E pronto, não tem por que ter preocupação com matemática, tá? Um detalhe ou outro já é suficiente para tu conseguir entender toda a matéria, como tu percebeu hoje, né? Uhum. Legal. Será que depois me consegue mandar exercícios para eu fazer até a quarta-feira? Por Sim, eu vou favor. te mandar um livro que Ok. tem uma série de exercícios, daí tem também as explicações de exercícios parecidos antes, né? Os exemplos. Beleza? Sim. Então tá bom, Ok. espero que você tenha gostado aí da aula, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e tomara que nós façamos mais aulas aí para dar tudo certo na sua graduação, beleza? Ok, obrigada. Eu que agradeço, logo mais eu te mando a gravação da aula e é isso aí. Tchau, valeu! Tchau.